O que aconteceu no Concílio de Nicéia? O Concílio de Nicéia I é o primeiro concílio ecumênico, que significa universal, já que dele participaram bispos de todas as regiões onde em que havia cristãos. Teve lugar quando a Igreja já tinha conseguido a paz estável e dispunha da liberdade para reunir-se abertamente. Aconteceu do 20 de maio ao 25 de julho de 325. Dele participaram alguns bispos que ainda tinham no seu corpo os sinais dos castigos que tinham sofrido por serem fiéis nas perseguições passadas, que eram recentes. Para essas datas, o imperador Constantino, que ainda não tinha sido batizado, facilitou a participação dos bispos, colocando à sua disposição os serviços do exército imperial para as viagens e os translados, e ofereceu seu palácio em Niceia de Bitínia, que estava perto de sua residência de Nicomédia. De fato, ele considerava que era oportuna essa reunião, pois no ano de 324, depois da vitória contra Licínio, tinha conseguido unificar o império e desejava que a Igreja também estivesse unida. Nesses momentos, ela estava sofrendo as consequências da pregação de Ário. Ário, um padre, que negava a verdadeira divindade de Jesus Cristo. Desde o ano de 318, Ário enfrentava-se com seu bispo Alexandre de Alexandria e fora excomungado no sínodo de todos os bispos do Egito. Ário fugira e estava em Nicomédia, junto ao bispo Eusébio, que era seu amigo. Entre os padres conciliares encontrava-se as figuras eclesiais de maior importância no momento. Estava Ósio, bispo de Córdoba, que, ao que parece, foi quem presidiu as sessões. Assistiram também Alexandre de Alexandria, ajudado pelo diácono Atanásio, Marcelo de Ancira, Macário de Jerusalém, Leôncio de Cesareia, de Capadócia, Eustácio de Antioquia e alguns presbíteros representantes do bispo de Roma, que não pôde estar presente devido à idade avançada. Foi o primeiro dos concílios a ter lugar em Nicéia, na Ásia Menor, com a participação de bispos católicos romanos, católicos ortodoxos e da Igreja Assíria do Oriente. No início do cristianismo, os cristãos formaram pequenas comunidades espalhadas pelo Império Romano. Suas práticas evoluíram de forma independente e, embora se reconhecesse como uma religião, às vezes discordavam em certos pontos. Ainda são relevantes no cristianismo, pois dizem respeito à definição de crenças essenciais e ao calendário das festas religiosas. A data dos principais feriados, especialmente a Páscoa, foi fixada nesta ocasião. O credo passou a ser a profissão de fé cristã, resumindo suas principais crenças. Primeiro, a crença num Deus em três pessoas da mesma natureza: Deus Pai, Jesus Cristo, seu Filho e o Espírito Santo. Segundo, a crença na encarnação humana de Jesus, sua morte e ressurreição. 3. A crença no lugar no julgamento final no fim do mundo. 4. A crença na santidade da Igreja e no batismo para o perdão dos pecados. Foi o primeiro dos concílios a ter lugar em Nicéia, na Ásia Menor,
com a participação de bispos católicos romanos, católicos ortodoxos e da Igreja Assíria do Oriente. No início do cristianismo, os cristãos formaram pequenas comunidades espalhadas pelo Império Romano. Suas práticas evoluíram de forma independente e, embora se reconhecesse como uma religião, às vezes discordavam em certos pontos. Ainda são relevantes no cristianismo, pois dizem respeito à definição de crenças essenciais e ao calendário das festas religiosas. A data dos principais feriados, especialmente a Páscoa, foi fixada nesta ocasião. O credo passou a ser a profissão de fé cristã, resumindo suas principais crenças. Primeiro, a crença num Deus em 3 pessoas da mesma natureza: Deus Pai, Jesus Cristo, seu Filho e o Espírito Santo. Segundo, a crença na encarnação humana de Jesus, sua morte e ressurreição. 3. A crença no lugar no julgamento final no fim do mundo. 4. A crença na santidade da Igreja e no batismo para o perdão dos pecados. O assunto central desse concílio foi combater a heresia do arianismo, que pregava a humanidade de Jesus e quase desconsiderava sua divindade. Foi convocado pelo imperador Constantino e o Papa Silvestre I. Nem compareceu, mas mandou 2 delegados. Havia grande problema com definições dogmáticas por causa da língua grega e latim e a questão do arianismo, ainda que considerada herética, não foi resolvida e ainda levantou outras perguntas referentes à natureza de Jesus e da Santíssima Trindade. No total, são 21 concílios ecumênicos, entendendo o ecumênico como sentido universal, com a participação de todos os bispos católicos do mundo. Esse é o canal Teologando Ciência da Religião. Compartilhe e dê o like. Um abraço a todos e até mais.